Cada vez mais, a humanidade reconhece que a natureza não é assunto apenas de alguns países. Os danos ambientais são de responsabilidade de todas as nações. Os males causados à Amazônia, por exemplo, afetam a saúde de toda a população e comprometem as futuras gerações. A atividade humana está causando, nos mecanismos que asseguram a vida na biosfera, está causando uma mudança que a natureza levaria milhões de anos para causar. E a gente está causando essas mudanças em 200 anos e não sabe o que é que pode acontecer. E do jeito que nós estamos indo no futuro, o mundo vai ser bem mais desagradável. Muito mais quente para uns, muito mais encharcado para outros. Vai ser um mundo muito mais poluído, muito mais sujo e muito mais doente. Como se vê, a proteção ao meio ambiente assume hoje um papel de destaque na comunidade internacional. A conferência realizada no Rio de Janeiro, a Eco 92, por exemplo, reuniu especialistas do mundo inteiro. Decisões e acordos importantes em defesa da natureza foram firmados a partir desse encontro. A proteção dos direitos humanos é outro assunto que será abordado no Conexão Mundo. Hoje, as violações contra os homens são consideradas crimes, segundo o moderno sistema jurídico dos tribunais da Europa e da América. Veja como as relações internacionais interferem nessa área. Apesar da aproximação entre os povos, os conflitos entre os países continuam. O século XX foi marcado pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, envolvendo quase todas as nações. A guerra é tema importante no estudo das relações internacionais. Para alguns especialistas, as próximas guerras não serão mais entre países, mas entre civilizações. A sociedade está tão interligada no processo de globalização que situações ocorridas na China, por exemplo, afetam imediatamente a nós, brasileiros. O problema de quem está do outro lado do mundo passa a ser também o nosso problema. O bem-estar da humanidade depende agora de cada um de nós. Assim, se você não é parte da solução, é parte do problema. Ninguém mais pode fechar os olhos aos acontecimentos mundiais. Uma nação pode até ser neutra em relação aos problemas internacionais, mas nunca omissa. Com a quinta maior população do planeta e sendo a 11ª economia mundial, o Brasil deve ocupar um papel de destaque no cenário internacional. Quanto maior for essa participação, maior é a responsabilidade de cada país. As decisões políticas e os planos executados por cada um afetam diretamente os outros. Quem não se lembra dessas imagens? O mundo foi pego de surpresa ao ver os ataques ao World Trade Center em Nova York. As Torres Gêmeas, o coração financeiro do mundo, em minutos foi ao chão. O Pentágono, núcleo da inteligência militar norte-americana, também foi alvo dos terroristas, quando tentaram atingir a Casa Branca, a sede do governo. Nenhum país está totalmente seguro enquanto a paz mundial estiver ameaçada. Aquele 11 de setembro dificilmente será esquecido. Ao vermos essas imagens, em tempo real, ficamos mais convencidos de que as distâncias físicas se estreitam, ao mesmo tempo em que aumenta a aproximação cultural entre os países. Assim, o terrorismo passa também a ser uma questão global. Servidores do governo federal e do Congresso precisam conhecer as principais linhas da política externa. É o que nos ensina o artigo 4º da Constituição Federal sobre os princípios fundamentais das relações do Brasil. São eles: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Os direitos e as garantias fundamentais são importantes para as relações internacionais. Graças às revoluções em países como a França, Estados Unidos e Rússia, foi estabelecida no mundo uma cultura de direitos em defesa da pessoa humana. Hoje, a violação a esses direitos é condenada pela comunidade internacional. No Brasil, o Congresso Nacional tem papel importante nesse processo.
Qualquer tratado que o Brasil celebre com outras nações ou com organizações internacionais precisa da aprovação do Poder Legislativo. O artigo 49 da Constituição Federal é claro ao estabelecer as competências exclusivas do Congresso Nacional. São elas: resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem em território nacional ou nele permanecerem temporariamente. O Senado Federal, por outro lado, tem atribuições mais específicas. É o Senado que avalia e aprova nossos embaixadores e as autoridades das missões diplomáticas designadas para representar o Brasil lá fora. Também cabe ao Senado